Olá, pessoas, todos bem? Eu espero que sim, embora esta instabilidade climática que nos afeta, ao menos aqui no sul do sul, Pelotas sob fortes chuvas, mas acreditemos que tudo vai passar e tudo vai ficar bem. É só uma questão de temperatura de inverno, né? Ou uma questão de inverno mesmo. Enfim, é isso aí. Meus queridos, partimos então para a nossa terceira videoaula. Hoje nós vamos abordar, então, conforme o plano de estudos, a questão das mulheres na filosofia, a exclusão, o silenciamento e a retomada de vozes destas mulheres na contemporaneidade, tá bem? Então, partimos do seguinte propósito. A história da filosofia, por séculos, ela foi narrada majoritariamente por homens, e a partir de uma perspectiva que invisibilizou, marginalizou, silenciou, então, a participação das mulheres. E, contudo, desde a modernidade tardia e, sobretudo, no século XX, estas vozes femininas, então, começam a ocupar com maior destaque, tá? O espaço acadêmico e teórico, reivindicando, então, lugar na produção do pensamento filosófico. E o nosso cenário, o nosso seminário, tá? Deste semestre, ele busca, então, fazer essa análise, esse levantamento, tá? Desse panorama, ou desse processo de exclusão e silenciamento das mulheres na tradição filosófica. Ele vai discutir a emergência de pensadoras que rompem com essa invisibilidade, como eu já havia falado para vocês, e apresenta, então, caminhos de retomada e de ressignificação, tá, da filosofia a partir da contribuição das mulheres. Nós vamos utilizar como referência, e eu já destaquei isso anteriormente, obras da Simone de Beauvoir, ou da Hannah Arendt, da Angela Davis, da Rosa Luxemburgo. Vou acrescentar, eu não sei se eu sei pronunciar direitinho, assim, a Geneviève Fraissé. Não é a Nancy Fraser, é outra pensadora, tá? É também uma francesa que trabalha o feminismo e a democracia, e uma das suas principais obras é Ausência de Gênero. A Judith Butler, que é uma americana que trabalha também em problemas de gênero, muito requisitada nestes nossos tempos atuais, tá? Além da brasileira de Jamila Ribeiro. Bom, a filosofia, gente, enquanto uma disciplina e enquanto uma prática cultural, ela sempre esteve marcada pela presença dominante de homens, que definiram os rumos da tradição ocidental. Ao longo dos séculos, tá, as mulheres foram sistematicamente afastadas dos espaços de produção intelectual, seja por meio da exclusão institucional, seja pelo silenciamento das suas vozes, como observa a Geneviève, tá? Na sua obra Muse da Razão, Democracia e Exclusão das Mulheres. Tem uma tradução pela editora Rosa dos Tempos, de 1999, tá? Tem uma tradução para o português. Então, ela coloca que a exclusão das mulheres do campo do pensamento não se deu por ausência de capacidade, a gente sabe disso, né? Mas por uma construção social que definiu lugares e funções para o masculino e para o feminino. Tá? Isso é muito forte na nossa cultura, se enraizou, é bem complexo, né, e demorado quebrar com esses estereótipos, né, criados. O século XX, então, contudo, inaugura uma nova fase. Filósofas começam, então, a ganhar visibilidade e reivindicam não apenas o direito de participar do debate, mas também de transformar os fundamentos da própria filosofia. A Simone de Beauvoir, tá,
que é autora do Segundo Sexo, que também tem tradução pela Nova Fronteira, no ano 2009, tá? Ela escreveu em 1949, mas tem uma tradução para o português em 2009. Nessa sua obra clássica, ela já denunciava a famosa frase que vocês certamente já devem terem escutado, que ninguém nasce mulher, torna-se mulher, né? Mostrando que a condição feminina é um resultado de um processo histórico e cultural de opressão. Sim, a gente sabe que o resultado é esse, uma opressão cultural, tá? E dessa forma, então, a nossa aula tem como objetivo refletir sobre 3 momentos interligados: a exclusão das mulheres da filosofia, o silenciamento de suas contribuições e a retomada dessas vozes femininas que hoje questionam, que ampliam e que reinventam o campo filosófico. E, bom, eu tenho uma participação especial aqui para contar para vocês um episódio que aconteceu comigo, mas eu acho que é um pouquinho mais adiante, tá? Porque na Grécia Antiga, como é que se deu essa exclusão histórica das mulheres na filosofia? Na Grécia Antiga, berço da filosofia ocidental, como nós sabemos, a cidadania estava restrita aos homens livres. As mulheres eram excluídas do espaço público e relegadas, então, ao âmbito doméstico. Aristóteles, em sua Política, expressa uma visão ao afirmar que a natureza fez o homem para mandar e a mulher para obedecer. Isso está na obra Política de Aristóteles, está traduzido em 2002, para mim, aqui na que eu utilizei, tá? Então, esse enunciado ilustra como o discurso filosófico contribuiu, sim, para legitimar essas estruturas patriarcais. Então, embora algumas figuras femininas tenham se destacado, como a Hipátia de Alexandria, no período helenístico, por exemplo, suas contribuições foram, em grande medida, marginalizadas ou apagadas desta tradição. A Maria Zambrano, que é uma autora espanhola, na obra A Metáfora do Coração, que tem tradução também para o português pela editora 34, no ano de 2010, ela lembra que a filosofia oficial sempre falou no masculino, relegando ao silêncio o feminino, como se não tivesse nada, como se nós, mulheres, não tivéssemos nada a dizer sobre o mundo. Cabia apenas aos homens. Então, a Idade Média e a modernidade reproduziram, em poucas exceções, esse modelo excludente. Mulheres que ousaram pensar foram vistas mais como exceções curiosas do que como parte integrante, assim, da tradição filosófica. Agora, fazendo um parênteses nesse meu texto, quando eu fiz a minha graduação de filosofia, eu fiz pela Universidade Católica aqui de Pelotas, e quando eu fiz o meu primeiro semestre, eu achava que esse curso não era o que eu buscava, não era para mim, era muito complexo, era muito complicado. E nós éramos uma turma de 15 alunos apenas, e destes 15, para ratificar o que eu estou dizendo aqui, que a filosofia predominava e ainda predomina o masculino, embora nós já estamos conseguindo nos representar significativamente na filosofia, felizmente. Então, destes 15, 4 eram mulheres, eu e mais 3, os demais homens. Passado, então, o primeiro semestre, como vocês sabem, tem-se a opção de trocar de curso. Se você não reprovou em nenhuma disciplina, você pode pedir reopção. As minhas colegas, as 3 pediram reopção. E eu fiquei muito inclinada também a ir para um outro curso, para letras, não sei. Eu achava que a filosofia era assim, intensa demais, exigia demais
e eu não, parecia que eu não tinha esse alcance, tá? Só que eu também lembrava de uma aula de um professor, em determinado momento do meu curso, que ele fez referência não a Aristóteles, mas a Platão. E ele disse que Platão, eu nunca li, viu, gente? Mas ele falou que Platão dizia que filosofia não era para mulheres. Mulheres não sabem pensar. Então, isso me fez ficar no curso. E a partir do segundo semestre, eu já comecei a me familiarizar com as temáticas e com a profundidade dos pensamentos, a complexidade dos autores, trabalhando muito autores da filosofia clássica, né? Isso fez eu ficar. Então, foi para mostrar para Platão que mulher também pode, sim, pensar e contribuir com a filosofia e com a sociedade, que é meu objetivo até hoje. Né? A minha filosofia é para ser usada na sociedade na qual eu estou inserida, para tentar auxiliar ou entender ou lançar alternativas para questões conflitantes da sociedade na qual nós vivemos. E é isso que eu tento passar para vocês também. Então foi assim, desta forma, que a minha formação é em filosofia. Eu terminei a minha graduação como a única mulher daquela turma em filosofia. Depois eu fui para o mestrado em filosofia. E na seleção de doutorado, eu fiz a seleção para o programa de pós-graduação em filosofia e em educação, buscando duas chances, né? O que eu não esperava, que foi até uma surpresa para mim, foi que eu fui selecionada para os dois programas. Só que aí eu tive que optar por um programa. E por defender muito a temática da minha tese de doutoramento em educação, eu optei por fazer o doutoramento em educação, na linha de pesquisa Filosofia da Educação. Então, é isso, gente, um pouquinho do meu histórico aí para vocês entenderem como a luta é muito frequente, muito árdua para nós mulheres dentro deste campo dominado por homens. Mas nós estamos aí, firmes e fortes. E que se publicize, agora falta a palavra, que seja divulgado, que seja cada vez mais forte a presença feminina na filosofia, porque a mulher sabe pensar assim. O que nós não tínhamos era a oportunidade. Por quê? Porque nos fizeram mulheres. Não se nasce mulher, se faz mulher. E a mulher que se fazia, vou botar no passado, usar esse termo, era uma mulher submissa ao homem, era uma mulher que era voltada para as lides domésticas, mas uma mulher que era proibida de quase tudo. Enfim, voltando então, fecho parênteses, aí contei a minha historinha aí para vocês, fecho parênteses, tá? A Maria Zambrano, então, nesta obra Metáfora do Coração, ela lembra que a filosofia oficial sempre falou no masculino, como eu já disse, relegando ao silêncio o feminino, como se a gente não tivesse nada para contribuir ou para dizer sobre o mundo. E a Idade Média e a modernidade reproduziram, com poucas exceções, esse modelo excludente, mas como curiosas, né, porque nós temos essa fama de curiosas e muito falantes. Não estou dizendo que está totalmente errado, mas toda regra tem exceção, nem todas são assim, com exceções curiosas, não como exceções curiosas, do que como parte integrante, então, da tradição filosófica, de pessoas capazes de reflexão e de contribuir para com o nosso contexto filosófico. Então, além da exclusão, tem a marginalização das vozes femininas.
Houve também o silenciamento ativo das mulheres que conseguiram produzir filosofia. As suas obras, muitas vezes, foram publicadas sob anonimato, atribuídas, olha só, atribuídas a homens, ou desconsideradas como menos filosóficas, ou uma subfilosofia, pensada por mulher, subfilosofia. Então, esse fenômeno revela o preconceito epistemológico, tá, presente na filosofia tradicional, que associava a racionalidade ao masculino e emoção ao feminino. Então, a Freice enfatiza que as mulheres, elas não foram apenas impedidas de falar, mas quando falaram, não foram reconhecidas como filósofas. Esse mecanismo de apagamento, ele reforça o caráter estrutural desse silenciamento das vozes femininas. Então, mesmo no século XIX, quando algumas pensadoras já publicavam em periódicos, suas contribuições eram frequentemente classificadas como uma literatura moral, e não como filosofia rigorosa. Essa marginalização mostra como a própria definição de filosofia moldada a partir de critérios que excluíam, foi moldada, né, a partir de critérios que excluíam o pensamento feminino. Então, depois houve essa retomada de vozes, felizmente. Filosofia e feminismo. Então, o século XX, vejam bem, foi logo ali atrás. O século XX, então, representa essa ruptura com esse cenário, tá? A Simone de Beauvoir, então, ela inaugura uma filosofia feminista, existencialista, ao analisar a condição da mulher como um sujeito oprimido. E é verdade, sim, mulher como sujeito oprimido. E sua obra, O Segundo Sexo, é considerada fundadora do feminismo contemporâneo, ao propor que a opressão feminina não é natural, ela é histórica. Grande Simone de Beauvoir. Já a Hannah Arendt, que nós vamos ver posteriormente, mais detalhada, assim, nas próximos vídeos, ela, por sua vez, destacou-se no campo da filosofia política. Ela analisou, então, os fenômenos totalitários e a condição humana. Até a obra dela tem esse nome, A Condição Humana. Então, a sua reflexão sobre a ação e a pluralidade mostra que a política é, antes de tudo, espaço de aparecimento público, no qual as diferenças devem se manifestar. E ela afirma na sua obra, A Condição Humana, traduzida para o português em 2007, a tradução que eu tenho aqui, na página 201, ela afirma que a pluralidade é a lei da Terra, e sem ela não haveria ação nem discurso. E essa ênfase no plural abre espaço para a valorização das vozes femininas. Nos Estados Unidos, a Angela Davis articulou filosofia, marxismo e luta antirracista, denunciando a dupla opressão de gênero e raça. A Davis, na obra Woman, Race and Class, ela escreveu: as mulheres negras foram forçadas a trabalhar desde a escravidão, mas sua contribuição foi invisibilizada pela narrativa dominante. Sua obra, então, resgata a dimensão interseccional da opressão, antecipando debates posteriores sobre gênero, classe e raça. A Judith Butler, nas últimas décadas, ela tornou-se central nos debates contemporâneos sobre identidade de gênero e performatividade. A Butler, em Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade, com tradução para o português pela Civilização, editora Civilização Brasileira, em 2003, tá? Ela afirma que o gênero é uma repetição estilizada de atos,
desconstruindo a naturalização do binarismo sexual. Essa perspectiva amplia o campo da filosofia, então, ao integrar elementos da teoria queer e dos estudos culturais. A retomada das vozes femininas não apenas corrige uma injustiça histórica, mas também redefine os rumos da filosofia. As mulheres trouxeram para o debate questões ligadas à experiência, ao corpo, à linguagem, à política, à moral, à política da diferença e às estruturas de poder. A Nancy Fraser, também reconhecida por sua obra, ela amplia a discussão sobre justiça ao propor uma articulação entre redistribuição econômica e reconhecimento cultural. A Fraser, em sua obra Redistribuição, Reconhecimento e Participação por uma Concepção Integrada de Justiça, tá? Que também tem uma publicação pela UNB em 2006, ela destaca: não há justiça social sem que o reconhecimento das diferenças culturais e de gênero esteja no centro das lutas. Então, pessoas, essas contribuições mostram que a filosofia feita por mulheres não é um apêndice, não é um apêndice da tradição, mas é uma transformação radical de suas categorias centrais. A crítica ao universalismo abstrato, tá? A valorização da experiência situada e a abertura ao pluralismo marcam um novo horizonte filosófico. Então, a trajetória destas mulheres na filosofia, ela pode ser compreendida em 3 momentos. Antes, a exclusão, depois o silenciamento e agora a retomada. Se na antiguidade, na Idade Média, elas foram marginalizadas, no século XX emergiram como protagonistas de uma mudança epistemológica e política. Hoje, a filosofia não pode mais ser pensada sem a contribuição das pensadoras que questionam, que ampliam e que reconfiguram os seus fundamentos. A retomada das vozes femininas, contudo, não significa apenas ocupar um espaço, mas transformar o modo de fazer filosofia, tornando-a mais plural, mais inclusiva e democrática. A luta contra o silenciamento histórico continua, pois as estruturas acadêmicas e sociais ainda reproduzem desigualdades de gênero. Mas o horizonte é promissor. As vozes femininas já não podem mais ser ignoradas. Era isso por hoje. Fica a reflexão não só para as nossas estudantes mulheres, mas para os nossos estudantes homens. Pensem com carinho, façam as suas reflexões e se engajem conosco, né, em busca desta transformação, deste reconhecimento, porque as mulheres, a voz feminina na filosofia, ou seja, em qualquer área, não pode ser ignorada. Nós somos parte desse mundo. Obrigada e até a nossa próxima videoaula. Vou deixar a tarefinha lá para vocês, tá bom?